A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Um Tempo Diário com Deus. Este é um momento separado para ouvir, meditar e deixar a palavra de Deus falar ao seu coração, ao nosso coração. A Bíblia diz em Salmos 119, 105, Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Prepara o seu coração, aquieta a sua alma, e vamos juntos ler a palavra de Deus. No bloco, lendo a palavra com Deus. Hoje, no livro de Números, capítulo 21, versículo 1, ao capítulo 22 e versículo 20. Quando o rei cananeu de Arad, que vivia no Neguebe, soube que o povo de Israel se aproximava pelo caminho que atravessava Atarim, ele os atacou e capturou alguns deles. Então o povo de Israel fez o seguinte voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos completamente todas as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e lhes deu vitória sobre os cananeus. Os israelitas os destruíram completamente e também suas cidades. Desde então, aquele lugar passou a se chamar de Horma. Em seguida, partiram do Monte Hor e tomaram o caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer, nem o que beber. E detestamos este maná horrível. Então o Senhor enviou serpentes venenosas, que morderam o povo e muitos morreram. O povo clamou a Moisés: pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes de nosso meio. E Moisés orou pelo povo. O Senhor lhe disse: faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no altar de um poste. Todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no altar de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. Os israelitas viajaram para Obate e acamparam ali. Depois seguiram para Ijé-Abarim, no deserto, na fronteira leste de Moabe. De lá, viajaram para o vale do ribeiro de Zered, onde acamparam. Em seguida, partiram e acamparam do outro lado do rio Arnon, na região desértica, junto ao território dos amoreus. O rio Arnon é a fronteira que separa os moabitas dos amoreus. Por isso, o livro das guerras do Senhor fala sobre Vaeb, na região de Sufá, e os riachos do rio Arnon, e os riachos que se estendem até o povoado de Ar, na fronteira de Moabe. De lá, os israelitas viajaram até Beer, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e lhe darei água. Ali, os israelitas entoaram esta canção: Jorre, ó poço. Sim, cantem seus louvores, cantem a respeito deste poço que os príncipes cavaram, que líderes abriram com seus cetros e cajados. Então saíram do deserto e passaram por Mataná, Naaliel e Bamote. Depois seguiram para o vale em Moabe, onde ficava o Monte Pisga. Do pico desse monte se vê o deserto. O povo de Israel enviou representantes a Seom, rei dos amoreus, com a seguinte mensagem: permita-nos atravessar sua terra. Teremos cuidado de não passar por seus campos e vinhedos
e não beberemos a água de seus poços. Seguiremos pela estrada real e só a deixaremos quando tivermos atravessado seu território. O rei Seom, porém, não os deixou atravessar seu território. Em vez disso, mobilizou todo o seu exército e atacou o povo de Israel no deserto. A guerra ocorreu em Jaza, e o povo de Israel massacrou pela espada os amoreus e ocupou seu território desde o rio Armon até o rio Jaboque. Avançaram apenas até a fronteira com os amonitas, pois a divisa era fortificada. O povo de Israel capturou todas as cidades dos amoreus e se estabeleceu nelas, incluindo Herbon e os vilarejos ao redor. Hesbom era a capital de Sion, rei dos amoreus. Ele havia derrotado o rei moabita anterior e tomado todas as suas terras, até o rio Arnon. Por isso, os poetas dizem a seu respeito: venham a Hesbom, que ela seja reconstruída, que seja restaurada a cidade de Sion. Fogo saiu de Hesbom, uma chama da cidade de Seom, consumiu a cidade de Ar, em Moabe, destruiu os governantes dos altos do Armon. Que aflição os espera, povo de Moabe. Estão arruinados, adoradores de Cosmos. Cosmos entregou seus filhos como refugiados, suas filhas como prisioneiras, a Seom, o rei amoreu. Nós os aniquilamos desde Hesbom até Dibom. Nós os exterminamos até os lugares distantes, como Nafá e Medeba. Assim, o povo de Israel ocupou o território dos amoreus. Depois que Moisés enviou homens para fazer o reconhecimento de Jazar, os israelitas tomaram todas as cidades da região e expulsaram os amoreus que viviam ali. Em seguida, voltaram e marcharam pelo caminho até Bassã. Mas o rei Og, de Bassã, e todo o seu povo atacaram em Edrei. O Senhor disse a Moisés: não tenha medo deles, pois eu entregarei a você, junto com todo o seu povo e sua terra. Façam com ele o mesmo que fez com Seom, rei dos amoreus, que vivia em Hesbom. Desse modo, mataram o rei Og, seus filhos e todo o seu povo. Não restou sobrevivente algum. Então, ocuparam seu território. Números 22, 1. Balaque manda buscar Balaão. Então os israelitas viajaram para as campinas de Moabe e acamparam a leste do rio Jordão, ao lado oposto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que o povo de Israel havia feito aos amoreus. Quando os moabitas viram como os israelitas eram numerosos, ficaram apavorados. Disseram os líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que estiver à vista, como um boi devora capim no pasto. Então Balaque, que era rei de Moabe, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que vivia em Petor, sua terra natal, perto do rio Eufrates. Sua mensagem dizia: um povo enorme saiu do Egito e cobre a terra, e agora está acampado perto de mim. Venha e amaldiçoe este povo, pois é poderoso demais para mim. Então, quem sabe, poderei derrotá-los e expulsá-lo da terra. Sei que a bênção vem sobre aqueles que você abençoa, e maldições caem sobre aqueles que você amaldiçoa. Os mensageiros de Balaque, líderes de Moabe, Midian, partiram levando o valor necessário para pagar Balaão, a fim de que ele amaldiçoasse Israel. Chegaram aonde Balaão estava e lhe transmitiram a mensagem de Balaque. Passem a noite aqui, disse Balaão. Pela manhã eu lhes direi que orientação recebi do Senhor, e os oficiais de Moabe permaneceram com Balaão. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são os seus visitantes? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor,
rei de Moabe, me enviou a seguinte mensagem: um povo enorme saiu do Egito e cobre a terra. Venha e amaldiçoe este povo. Então, quem sabe, poderei enfrentá-lo e expulsá-lo da terra. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe este povo, pois é um povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos oficiais de Balaque: voltem para casa. O Senhor não me permitiu ir com vocês. Os oficiais moabitas voltaram ao rei Balaque e lhe informaram: Balaão se recusou a vir conosco. Então Balaque fez outra tentativa. Dessa vez enviou um número maior de oficiais, ainda mais importantes que os homens que tinham enviado inicialmente. Eles foram até Balaão e lhe transmitiram a seguinte mensagem: é isso que diz Balaque, filho de Zippor. Por favor, não se recuse a vir me ajudar. Pagarei muito bem e farei tudo o que me pedir. Por favor, venha e amaldiçoe este povo para mim. Balaão, porém, respondeu aos oficiais de Balaque: mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, contra a vontade do Senhor, meu Deus. Fiquem, porém, mais esta noite e verei se o Senhor tem algo mais a me dizer. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: uma vez que estes homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles. Contudo, faça apenas o que eu mandar. Obrigado por participar deste momento de leitura da palavra. Que Deus fale profundamente ao seu coração e que esta palavra produza vida, fé e transformação. Se este momento te abençoou, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Este é o canal Um Tempo Diário com Deus, com Letícia Zelinski. Até a próxima leitura da palavra. Deus te abençoe.